Olá! Na live de hoje a gente vai conversar sobre endometriose, os tratamentos possíveis e as indicações cirúrgicas. E eu tenho uma convidada muito especial, que é a doutora Thalita Alves, que é uma médica que participou da terceira turma do Transformação em Ginecologia Natural para Médicas, e ela vai contar pra gente como que isso interferiu, né, modificou a atuação dela enquanto profissional, ela que é uma médica especializada em endometriose, que opera por vídeo, uma excelente cirurgiã, que tem muita experiência com a endometriose, que atua em centros especializados em endometriose. A Thalita, ela é de Salvador e ela acabou de entrar aí. Sejam bem-vindas. Muito obrigada pela presença. Bem importante, é um assunto bastante pedido. E se esse assunto é interessante para você, fica aí. Oi, meu amor, bem-vinda! Ai, que saudade. Ah, bem-vinda, Thalita. Obrigada pela sua presença, pela sua amizade. Eu estava falando um pouquinho aqui de você, que você é uma médica de Salvador, que fez parte da terceira turma do curso de Ginecologia Natural para Médicas, Transformação em Ginecologia Natural para Médicas, e a gente fala bastante desse tema, endometriose. E a presença da Thalita lá foi de grande contribuição nesse assunto, com a experiência que ela tem. Thalita é uma querida, é uma linda. O Insta dela, além de doutora Thalita Alves, né, o Insta que tem esse nome, né, Acolhendo a Endometriose. Então é muito lindo esse nome e eu quero que você se apresente, fale um pouco aí Ai, da sua gente, eu tô história muito feliz profissional. de estar aqui hoje conversando com a Bel, porque assim, a transformação realmente é uma transformação, né? Eu que me via atendendo mulheres com muita dor, com muito comprometimento da qualidade de vida, me incomodava muito ter apenas os tratamentos, vamos dizer assim, alopáticos e ocidentais para passar. Então, eu acho que primeiro eu me encontrei como mulher e depois eu consegui crescer para cuidar das outras mulheres, reforçando um sentimento que eu já tinha, mas não tinha apoio. É como se a gente encontrasse um grupo de apoio, né? De perceber assim, ó, existem outros caminhos. Então, realmente, para mim foi transformador ter conhecido a Bel. E acho que depois dessa vivência que tem um ano, a gente conseguiu manter, né, esse carinho, esse link, a troca. Foi realmente incrível. Eu sou ginecologista, cirurgiã ginecológica, faço videolaparoscopia para tratamento de endometriose, mas também para tratamento das outras patologias benignas, né? E hoje eu tenho um olhar integral da mulher. Eu contraindico cirurgias, eu ofereço e reforço a importância das medidas comportamentais, sobretudo nas mulheres que querem um tratamento natural, né? Porque é realmente uma mudança no olhar de como você encara a vida. Você, antes de conhecer a ginecologia natural, você já tinha esse interesse por tratamentos naturais? Você já buscava outros caminhos? Ou era só assim, alguma coisa te incomodava, mas você seguia achando que só tinha aquele jeito? Então, eu já pensava sobre isso, eu já orientava as mulheres com relação aos hábitos de vida, mas eu não prescrevia coisas naturais porque eu não tinha conhecimento para isso, né? Eu não sabia, né? E querendo ou não, quando a gente está muito naquele mundo, é como se fosse proibido, assim, né? Você pensar fora da caixa. Uhum. Então, eu demorei um pouco de buscar essas alternativas e realmente o que me fez abrir a mente foi a endometriose, porque eu vi que as pacientes, as mulheres, né, elas não melhoravam, não melhoravam. Eu falei assim, eu preciso, né, mudar, abrir a cabeça e comecei a pesquisar e aí eu caí, gente, no Instagram da Bel. E aí me inscrevi lá para receber os e-mails dela e eu recebia, mas não ia. Eu falei assim, eu vou nada, esse negócio de internet, isso é doidice. Até que eu falei assim, ó, quer saber? Eu vou. Foi incrível. Foi maravilhoso, amiga. Foi maravilhoso. E nos tornamos amigas. Graças a deusa. Graças a deusa. Você ainda trabalha num centro especializado em endometriose ou isso foi sua história passada?
Não, hoje eu tenho uma atuação grande em endometriose, né? Esse é o meu maior foco de atendimento, de acolher essas mulheres. E em Salvador, eu tenho uma equipe multidisciplinar, a gente trabalha junto, não no mesmo local, mas a gente tem essa rede de apoio de tratamento, né? Não é um centro, mas existe. Eu estou me lembrando de você ter falado de um hospital, talvez, que tinha um serviço específico. Foi quando você estava fazendo residência, talvez? Quando eu morei aqui em São Paulo, eu fiquei um tempo lá no HC, na USP, né, no serviço de endometriose, só focado em endometriose, fiquei bastante tempo. Mas quando eu fui para Salvador, hoje eu trabalho no Hospital da Mulher, no centro de endometriose de lá, pelo SUS. Mas eu acho que na época que eu estava com você, eu realmente estava com esse projeto do centro de endometriose, mas que não foi para frente. E aí estamos aí esperando, né, para ver se a gente se organiza de novo para estruturar. E como que era lá no HC a abordagem da endometriose? Que lá o pessoal é bem assim, né? A nata da medicina, das, das evidências científicas, do que há de mais de ponta, né, em tratamentos. Como que é que eles abordavam lá? Gente, nesses centros maiores, né, vinculados a faculdades, é tudo muito protocolar. Então a gente segue muito protocolo. Não acaba não sendo. A gente não faz muito uma medicina intuitiva, né? Que hoje eu faço, porque Olha. eu não tenho ninguém acima de mim. Mas lá, assim, o HC, a gente ainda tinha outros grupos, equipe de nutricionista, equipe de psicólogo, acupuntura, né? Tinham bons exames de imagem. Então, a gente ainda conseguia ter um pouco de estrutura para essa mulher. Mas essa não é a realidade, por exemplo, hoje, onde eu trabalho no SUS, porque a gente não tem muito recurso, né? E é bem engraçado, porque hoje, Bel, hoje em dia eu me inspirei muito em você, que você falava quando você atendia nos ambulatórios, né? E eu estimulo as pacientes a fazerem os chás, estimulo as pacientes a mudarem os hábitos de vida, porque assim, além de trazer todo o benefício medicinal, existe a questão do autocuidado e o custo, né? Quando você, poxa, se a gente vai no SUS e prescreve para essas mulheres medicações extremamente caras, primeiro que nem sempre elas vão conseguir cumprir esse tratamento, né? E segundo que não necessariamente aquele protocolo vai fazer bem a ela. Então, hoje eu já sou mais crítica, né, na minha forma de atuar, independentemente de onde eu esteja. Você tem essa liberdade lá no serviço que você está hoje, né? Tem, Poder tem. fazer desse jeito. Mas você observava que o protocolo do Hospital das Clínicas da USP era um protocolo que tinha esse olhar de ter a equipe multidisciplinar e tinha esse acesso ótimo, mas ainda assim, em termos terapêuticos medicamentosos, trabalhava com o bloqueio do ciclo, com o hormônio sempre, em todos os casos. Na maioria, até porque lá, hoje, por exemplo, o que é que acontece comigo? Hoje, as mulheres, elas já me procuram e elas não querem essa opção de tratamento. Então, para Uhum. mim, é maravilhoso, porque eu só reafirmo que sim, é possível. Sim, mulheres com endometriose podem. E hoje eu acredito que elas devem menstruar, elas devem se conectar com esse ciclo do feminino, né? E foi uma coisa muito legal que aconteceu esse final de semana, foi que eu participei de um evento chama Endotalks, que falou sobre endometriose para mulheres, e inclusive é um evento que está gravado para quem quiser entrar. E Aonde está? chama Endotalks. Deve Eu estar no até YouTube com esse não nome. no Instagram, podem entrar no Endotalks, no Instagram, Uhum. Instagram do Endotalks, e lá tem o link que vocês podem entrar e assistir as aulas. Então, são todos esses médicos que vieram dos melhores serviços, vamos dizer assim, do país, que se juntaram, né? Ele foi idealizado por um médico chamado Tomio, que eu até estava com ele hoje em cirurgia, e todos eles têm um olhar muito aberto, né, para a evidência científica, mas também sabem que endometriose não é igual a bloquear a menstruação. Então, eu estava conversando assim no Endotalks, que foi um evento gravado e tal, não sei o quê, e o próprio Tomil falou assim, gente, porque não significa que a mulher, que a gente tem que suspender a menstruação. Isso me deixou muito feliz, sabe, vindo dele, e de ver assim, o quanto esse olhar está se ampliando, né? Porque Ah, realmente essa ideia de que a endometriose era
causada pela menstruação. Isso surgiu, gente, há anos atrás, anos. Um dia, ó, eu fui pesquisar qual que foi o ano que essa publicação foi feita e foi o mesmo ano que a Varig entrou no Brasil. A gente nem Varig tem mais. Então, assim, é muito tempo, foi uma ideia que surgiu de início e hoje a própria evidência científica já mostra que a endometriose ela tem um caráter multifatorial. Tem mulheres que já nascem com essa endometriose, que não tem nada a ver com menstruar ou não. Então, é muito importante desvincular essa ideia, porque isso só fere mais a mulher, né? Do tipo, nossa, a minha menstruação tá me fazendo adoecer, sendo que é algo natural, né? Toda mulher, ela nasce para menstruar. É E, natural. inclusive, essa ideia da menstruação ser a causa, ela leva as mulheres que não... Às vezes, porque tem aquela mulher que não se sente bem, né? Isso tá ampliando essa possibilidade das mulheres de não quererem usar anticoncepcional, até mesmo para contracepção mesmo, porque há uns anos atrás também era uma coisa unânime. E a internet foi uma responsável também para começar a mostrar para as mulheres que, olha só, anticoncepcional não é uma bala juquinha, ele dá problema, tem questão, começou a explodir aquela coisa de trombose. Então, e páginas, né, mulheres começando a falar, as mulheres começaram a pensar, poxa, de repente, né, eu acho que eu quero menstruar, nossa, tantos anos, eu quero sentir como é isso de menstruar. Isso mulheres, a princípio, sem problemas ginecológicos. Mas ainda ficou a ideia de que, não, mas se você tem endometriose, aí não tem jeito. Não, se você tem SOP, aí não tem jeito. E aí, o que aparecia? Algumas mulheres que efetivamente se sentem mal tomando anticoncepcional, tem efeitos colaterais, tem enxaqueca, tem edema, tem mal-estar de uma forma geral, mulheres que se sentem realmente muito mal, não se dão com o medicamento. Porque não são todas, né? Eu mesma, eu tomei anticoncepcional mais de 15 anos na minha vida, para contracepção e porque sim, sei lá, porque todo mundo fazia, eu fazia também, era isso que eu aprendia na residência. Mas eu não aprende, né? Isso que a gente aprende. Isso que a gente aprende. Então, tinha uma ideia até lá na residência de que até era legal você ter o controle, você menstrua quando você quer, se você quiser, né? Que menstruação é uma coisa que a mulher moderna e dona de si é a mulher que não se fica se envolvendo com essa coisa que não precisa. Então, mas eu estou citando meu exemplo, que é o exemplo de muitas mulheres, eu não me sentia mal, né? Eu não me sentia mal. Tinha uma coisa que faltava e que eu desconhecia. Eu desconhecia completamente, que era exatamente o meu ciclo menstrual, que não é um detalhe. Não é um detalhe. Mas eu não me sentia mal. Não tinha nenhum tipo de mal-estar com aquilo. Quando eu interrompi, que isso também é a história de muitas mulheres, quando eu interrompi, aí, pum! Você fala, nossa, se acende uma luz, assim, você descobre um outro mundo, você descobre uma outra você, simplesmente por você ciclar, né? Mas voltando à história que a gente estava falando, as mulheres que efetivamente se sentem muito mal, então elas não conseguem tomar aquilo, e têm endometriose, elas ficam... Aquela escolha de não tomar, ou a que deseja menstruar mesmo, dá a ela uma ideia, um medo, é colocado nela, um medo de que cada vez que ela menstrua, aquele monstro vai crescendo. Elas têm esse imaginário, né? Que aquilo alimenta, né? Alimenta a endometriose, né? E isso realmente... Existiu um artigo científico que sugeriu isso e a partir daí todo mundo comprou a ideia. Foi isso que você pesquisou? Sim, sim. No início, os relatos iniciais, né, de onde a endometriose surgia, por a endometriose ser descrita como células similares ao endométrio, que é aquela célula, gente, é como se fosse a menstruação mesmo, que reveste o útero, né? Então, é como se essa menstruação ela tivesse localizada dentro da sua barriga, e isso faz um aspecto, quando a gente olha na cirurgia, como se fosse um chicletinho mastigado, grudando tudo. E se acreditava que aquelas células iam para ali por conta da menstruação. A menstruação retrógrada. A história da menstruação retrógrada. Só que toda mulher, praticamente, que menstrua, ela vai ter menstruação retrógrada. E se a teoria que foi descrita tantos anos atrás por Sampson, o nome da criatura, fosse verdade, todas as mulheres teriam endometriose, não 10%, né, das mulheres. E a cesárea também, né? Se falava da cesárea, né? Que quando você abria o útero da mulher para fazer a cesariana, se espalha aquelas células na pelve e a partir daí elas se implantam
e desenvolvem Sim. endometriose. Mas aí todas as mulheres que passaram por cesariana teriam, né? Ou a maioria, e nem a maioria é. E isso fez, na verdade, isso mostrou como a gente precisava continuar, prosseguir os estudos, né, avaliando de onde que vem essa endometriose, essa menstruação dolorosa, ou essa dificuldade de engravidar, essa alteração dos órgãos pélvicos, e percebeu-se que é uma doença de caráter multifatorial, né? Assim como tantas outras doenças, assim como, por exemplo, os miomas também, né? É uma doença multifatorial. Então, muitas coisas podem levar à endometriose, e só por essa característica de que muitas coisas e questões podem levar à endometriose, a gente não pode ter uma única medicação milagrosa, né? Que seriam, na verdade, hormônios, porque se a gente for parar para pensar hoje, a indústria vende anticoncepcional como tratamento para tudo, né? Se tem ovários policísticos, é hormônio. Se tem mioma, é hormônio. Se tem endometriose, é hormônio. Ou seja, uma pílula mágica. Só que não. Inclusive com os miomas, usando o hormônio, esses miomas podem crescer. E não tem como você saber, por E a exemplo, se SOP você também. caiu, né? A SOP também. O uso prolongado de anticoncepcionais é uma das causas de microcistos no ovário, veja bem. Sim. Então, isso Atualmente, vai funcionar, né? atualmente a teoria da causa da endometriose mais aceita é a dos ductos müllerianos. A que mais me faz sentido é a da doença autoimune. E a doença autoimune, todas as doenças autoimunes, elas são essas pedras no sapato de quem enxerga a medicina só dentro da lógica, né? Porque as doenças autoimunes, em geral, elas falam de muitas questões até existenciais daquelas pessoas e emocionais, que é um grande ponto que a ginecologia natural vem trazer, né? De olhar para questões emocionais envolvidas no desenvolvimento e na manutenção daquela doença e daquela dor tão intensa que aquela mulher sente, né? E aí é interessante, principalmente para você que abre barrigas, abre não que você faz mais vídeo, né? Mas abre um buraquinho. Falar sobre essa questão dos focos, né? Porque isso é uma questão incrível quando a gente observa como tem mulheres que têm dores incapacitantes e você vai ver, ela tem focos que não justificariam aquilo teoricamente, né? Hoje a gente já sabe, assim, falando um pouco das teorias, né? A teoria que mais me encanta com relação à endometriose hoje é a teoria epigenética e a teoria embriológica, né, que é a alteração milleriana, porque assim, uma menina de 12 anos, por exemplo, menstrua, ela já menstrua absurdamente com dor. Algo que deveria ser natural, né? Por que tanta dor? De onde vem tanta dor? Então, assim, a gente poderia acreditar que talvez ela já viesse com esses focos, mas também a gente tem que lembrar que essa menina de 12 anos são 12 anos de vida aqui na Terra, juntando também a vida intraútero, né? Então, sendo colocada para essa menina questões emocionais, intraútero, questões alimentares, né? Rotinas, hábitos que não necessariamente são os mais adequados. E aí, isso casa muito bem com a teoria epigenética, que são os fatores ambientais, que é a alimentação, é modulação de estresse, é o sono, interferindo em genes que poderiam estar lá inativos, quietinhos, mas são ativados por esses hábitos, e aí ativa toda a cascata de inflamação e tudo, e uma coisa vai levando a outra. E não é por isso que também os estudos mostram o quanto a endometriose está associado a outras doenças autoimunes e outras doenças crônicas. Então é muito comum a gente ter fibromialgia, que é uma doença que dá muita dor, com endometriose, enxaqueca com endometriose. E aí algumas mulheres acham que a endometriose é a culpada por tudo, né? Nossa, desde que eu descobri endometriose. Daqui a pouco volta. A ginecologia natural, né, que vem trazer... Oi, amiga. No final da fala. Você estava falando que os fatores epigenéticos questões ambientais, questões familiares, emocionais, interferirem, ativarem os genes, né? E aí você falou alguma coisa depois que eu não peguei.
E aí, esses fatores que fazem, às vezes levam à ativação de genes que poderiam estar quietinhos e aí levam ao desenvolvimento da doença, e isso justifica também a endometriose coexistir com outras patologias crônicas, que são como fibromialgia, enxaqueca, né? E algumas mulheres, Bel, você nota isso, que elas culpam a endometriose por todo o resto, né? Não, desde que a endometriose surgiu na minha vida, eu agora tenho muita enxaqueca, eu tenho muita dor, quando na verdade essas situações coexistem por uma questão central que é interna, né? A gente precisa também trazer um pouco a responsabilidade para a gente, sem criar aquele pânico, ai meu Deus, é tudo culpa minha, eu sou péssima. Não, de um jeito positivo, né? Vamos pegar todas essas questões e pensar assim, o que é que eu posso fazer de melhor para o meu corpo e talvez esses pontinhos consigam se alinhar, né? Como uma doença sistêmica, né? Como algo que sistêmico, fala da pessoa como um todo. E é muito comum realmente mulheres terem outras doenças autoimunes associadas, Hashimoto. E essa questão da epigenética, um olhar mais amplo e mais holístico, né, sobre ela fala dos padrões familiares também, né? Porque a genética que a gente estuda e que é real, é verdadeira, total, de todas aquelas sequências, ela conta uma história que é uma história familiar. Vem do seu pai, vem da sua mãe, vem dos seus avós. E quanto também de espiritual tem nessa herança, né? Muitas vezes você vai ver essa mulher, é uma história que a mãe, a avó, tias, irmãs, todo mundo tem uma questão, tirou o útero, morria de cólica, odiava menstruar, passou por aborto e tal. Então tem esse olhar também mais amplo até sobre a epigenética, né? Sobre o que significa você herdar e botar adiante, até porque essas heranças familiares, elas não são sentenças, elas não são condenações, né? Assim como os padrões espirituais energéticos, né? Sim. A gente sempre pode modificar a partir de um outro olhar, né? E Sim. fala dos focos que a gente que você fez duas perguntas de uma vez. Dos focos. Sim, pela literatura médica, realmente Olha quem tá aqui, bela, maravilhosa. A vulva é bela, maravilhosa. Ela vai vir falar comigo, ela vai vir conversar comigo também sobre laser íntimo. Já está convocada já. Estou fazendo várias lives para apresentar. Estou fazendo várias lives para apresentar para o pessoal as médicas maravilhosas que tem espalhadas por esse Brasil, que trabalham com ginecologia natural. Já saíram da casa. Hein, Bel? A gente vai criar uma rede no Brasil. A gente vai quebrar uma criou. Então, com relação aos focos de endometriose, realmente a gravidade da endometriose. Então, assim, é muito comum, às vezes, vir a paciente, doutora, eu tenho endometriose severa. Profunda. Ter endometriose profunda com poucos sintomas não diz muito, sabe? Às vezes a mulher acha que o fato dela ter aquela endometriose profunda é uma coisa muito grave, né? Até levando em consideração que ela passa por alguns colegas antes que tocam um terrorzinho, né? Indicam todos os hormônios possíveis e imagináveis, implante disso, implante daquilo, e a cirurgia, e às vezes ela só precisa se conectar, tomar um chazinho e ficar de boa, né? Então, assim, não necessariamente precisa de tanta intervenção. O que vai realmente falar na necessidade de intervenção é o sintoma. E ele não vai ter relação com a gravidade da doença. Então, a gente pode ter mulher com muita doença e pouco sintoma. E a gente pode ter mulher com pouca doença e muito sintoma. E o que vale é o sintoma. Porque eu não posso tratar uma mulher baseada em exame. Eu tenho que tratar a mulher baseada no que ela me traz. Porque o principal intuito do meu tratamento é melhorar a qualidade de vida dela. Então, até tem mulheres que falam assim da questão da cura, né, da endometriose. Se você tiver foco de endometriose, mas você tá bem, deixa esse foco, sabe? A gente não precisa fazer uma cirurgia para que você não tenha foco de endometriose no exame de imagem. Se você não tem sintomas, se você tá bem, ou se você tem sintomas que foram tratados de forma clínica. Então, até agora entrou uma nutricionista maravilhosa, Mari. Ela tem um olhar muito legal para abordar mulheres com endometriose. Inclusive, eu tenho pacientes que só de melhorar a alimentação, elas já têm uma resposta clínica muito boa.
E é isso que a gente precisa, na verdade. Uma coisa também relacionada com a dor na endometriose. Por que que a mulher sente dor, né? O foco da endometriose, ele tem inervação, ele tem vaso sanguíneo, ele tem inervação. Então, ele dói pelo estímulo da dor. Então, você tocou lá, tá na relação sexual, bateu lá, dói, né? Ou então, a menstruação, ela tem um processo inflamatório envolvido em todo o processo que é fisiológico, né? Que é normal. Então, esses mediadores inflamatórios, eles também podem ativar essa inervação desse foco. E aí, vamos colocar uma mulher que tem toda uma sensibilidade para dor por N motivos, certo, gente? Isso é muito individual, né? Multifatorial também. Por N motivos, ela tem uma sensibilidade para dor. Então, por exemplo, se você me belisca, eu vou ter uma reação. Se eu belisco a Bel, ela vai ter uma outra reação. E é por isso que tem que individualizar. E aí, esse comando de dor é mandado para o cérebro. E o cérebro entende, tenho que sentir dor. Quando a gente pega uma mulher com dor por muitos anos, e essa dor muitas vezes é normalizada, né? Porque quando a gente fala aqui de tratamento natural, quando a gente fala aqui de acolher, a gente não está dizendo que nada vai ser feito, né? A gente vai propor um tratamento, a gente vai propor uma melhora dessa dor. E uma vez que essa dor é acolhida e ela não é normalizada, porque menstruar não é para ser torturante, é para ser normal, fisiológico. Não é para doer nada, zero Não. dor. Ela passa cerca de 10 anos tendo uma menstruação normalizada. Primeiro, porque não se pode falar de menstruação, né? Mal se pode falar de sexo, mulher falar de sexo, imagina quantas vezes, quantas mulheres aí conseguiram pegar o absorvente na época da escola e sair plena e dizer assim, eu vou ali trocar meu absorvente. A gente não pode, né? A gente não faz cocô, a gente não menstrua, a gente tem que viver assim, tá? Então, não, normaliza, né? Ninguém sabe que a outra tá sentindo dor. Quantas mulheres elas são valorizadas, o sintoma? E aí, por anos, ela sente dor a ponto do cérebro entender, ela tem que sentir dor. Então, essa dor virou uma dor central do cérebro. E por que que é importante falar dessa dor? Porque a mulher que tem dor central, se ela não fizer um tratamento com esse olhar que a gente está falando aqui, e for fazer cirurgia, ponto, ela não vai melhorar da dor e não melhora. E ela volta e fala assim, bonita, você não disse que tirou todos os meus focos de endometriose na cirurgia, mas tô aqui com dor. Então, é muito, muito importante ter esse olhar integral e holístico. Outro caso de dor também é a mulher, por exemplo, que ela tem uma endometriose lá atrás do útero, que a gente fala assim, retrocervical. E é uma dor lá no fundo da vagina, que quando ela tem relação que bate o pênis lá, ou se não for com o homem, a relação seja lá com o objeto, bateu lá, ela sente dor, porque aquela questão tá lá beliscando o foco, né? Pensa ela por anos tendo essa relação sexual, ela já vai transar assim, com medo, vai criando uma tensão na musculatura. Aí ela cai numa pessoa que olha ela só como endometriose ambulante e fala assim, a gente vai te operar. Tira a lesão lá do fundo, só que a memória dela é de medo de ter relação e a musculatura contrai. É uma dor miofacial que não melhora com cirurgia. Então ela precisa também do tratamento complementar. Ela precisa desse autoconhecimento. Ela precisa de outras pessoas auxiliando ela. Então o tratamento da endometriose ele é feito assim, de mãos dadas. Não é uma Como você caracteriza que ela chegou nesse nível de dor central? Pelo tempo? Bel, normalmente é aquela mulher que ela não melhora com nada. Ela tem dor crônica, ela tem dor se menstrua, ela tem dor se não menstrua, ela tem dor se dorme, se acorda. É aquela mulher que tem muita dor. Fora da menstruação, né? E que mesmo com a melhora alimentar, porque a melhora alimentar, de uma forma geral, ela sempre melhora. Pode não resolver totalmente, mas ela sempre melhora. Se uma paciente fala para você que realmente ela mudou a alimentação e não sentiu nenhuma diferença, é uma coisa muito, né? Eu sempre tento criar uma forma de tratamento que ela vá aderir. Porque assim, é muito bonito quando eu falo assim, gente, precisa acompanhar com todo mundo. Então, assim, você vai passar com a Thalita, aí você vai passar, a Thalita não tá resolvendo aqui nas Naturabis, então vamos lá, vai passar com a Bel, vai pra Marina, que é terapeuta também, e aí ela vai fazer acupuntura e vai pra nutricionista, não tem condição realmente da pessoa
e assumir tudo isso. Então, eu sempre crio etapas com ela, né? Eu vejo o que é que precisa mais naquele momento para a gente criar uma curva de melhora. Até porque a maioria das pacientes chegam para mim depois de 15 anos com dor, 10 anos com dor. Então, eu falo, ó, a gente, aqui não é Juscelino Kubitschek, né? Que a gente resolve tudo assim, né? Não, é um processo de melhora. Vão ter dias melhores, vão ter dias mais desafiadores, mas a gente vai criar uma curva de tratamento. Então, ela vai aos pouquinhos. Então, ela primeiro, eu sempre mando primeiro para nutricionista, porque é um conhecimento que ela vai ter que fica para a vida toda. Não, eu também, step one. Step one. E depois a gente vai uma coisa de cada vez. Até porque algo que muitas mulheres não fazem é se tocar. Elas não conseguem se tocar, elas têm vergonha. Eu falei, filha, então é hoje mesmo que tu vai resolver esse problema. Então, eu estimulo. Pega lá o olhinho de coco em casa, você vai se tocar. Você vai sentir sua vagina, você vai sentir seu colo do útero, você vai pegar aquele pontinho de dor, vai massagear, vai mentalizar uma luzinha indo lá e acalmando. Então, assim, isso faz parte também, não só do autoconhecimento, mas vai ajudando. E mulheres, por exemplo, que tem muita dispareunia, às vezes, que tem relações heteronormativas, o homem, ele não teve uma educação, muitas vezes, para cuidar de mulheres, né? E não necessariamente isso faz uma pessoa ruim. Então, é importante você conversar com o seu parceiro, né? Porque ele não tem o seu corpo, ele não teve sua criação muitas vezes. E trazer ele para perto dessa massagem, desse tratamento. Porque isso também vai ajudando você a relaxar de uma forma que essa dor pode ir melhorando, né? Buscar uma forma de ter relação sexual que é boa para os dois. Muitas vezes essa dor também na relação sexual tem a ver com uma relação que não é prazerosa em momento algum. Mulheres que nunca tiveram orgasmo. Então, assim... É importante que vocês tenham orgasmo, que vocês se toquem, que vocês saibam o que vocês gostam para contar para o ser humano que está lá com vocês, né? Essa divisão é muito importante. Thalita, o que classifica uma endometriose ser uma endometriose profunda? Que as mulheres gostam de ter. Tão bobo, Bel. Hein? A endometriose, ela pode ser superficial ou profunda. A endometriose superficial é aquela que é uma lâmina bem fininha de endométrio em cima de um tecido. E a endometriose profunda é quando ela afunda mais de 5 milímetros um tecido. Então, se você tiver, por exemplo, um feijão, que eu acho que tem mais de 5 milímetros, pronto, você já tem uma endometriose profunda. Só um feijãozinho já é. Mas então... as pessoas se identificam muito com a doença, né? Isso é uma característica, assim, se identificam, se apegam e tem algo de especial, assim, é inconsciente, tá, mulher? Se vocês se enquadram nisso, é inconsciente, mas em algum lugar tem algo de especial. Não, mas eu tenho uma coisa muito séria, eu tenho uma coisa muito grave, o meu é diferente, né? E essa coisa do profundo é uma que pega muito. Eu acho que também, quando ela recebe esse diagnóstico também, pega muito ela. Nossa, eu tenho uma coisa muito, muito profunda, tá muito infiltrado, então é muito difícil ali de resolver. E a endometriose, ela tem uma coisa bastante complexa, ao mesmo tempo que ela chama por uma simplicidade, porque a maioria dos casos clínicos, eles é uma questão que é simples, que é de você mudar, que não é fácil, né? Mudar realmente a vida, você olhar o que está me causando, o que está me adoecendo, a forma como eu vivo, a forma como eu alimento, eu não me exercito, as minhas relações, os meus traumas passados, as coisas que eu vivenciei, a minha relação com o meu corpo, né? E isso o simples, não é simples resolver traumas passados, né? Mas o simples é que a volta disso, essa coisa da conexão, né, que é você passar a ter um estilo de vida mais saudável, passar a ter uma vida mais natural e que não precisa ser natureba, isso também é uma coisa importante, não precisa ser vegana para tratar endometriose, não precisa ser vegano para se alimentar bem e só usar desodorante natural, não é isso, entendeu? Mas a conexão com o feminino e com o ciclo, né? Que é simples no sentido de mudar até mesmo os hábitos menstruais, o absorvente, o plantar a lua e tudo isso. É uma coisa que é profunda também, bastante, mas que você vira chaves com coisas simples, né? Eu quero que você fale sobre cirurgia. Paulo, o que é que você quer?
Qual é a indicação cirúrgica? Você falou para mim uma vez, indicações cirúrgicas estritas. Eu entendi pela sua fala que a principal indicação cirúrgica é sintoma. Mas a paciente que chega muito sintomática, então ela já é encaminhada para cirurgia. Não, não. É tudo E muito paciente que tem aquela pelve toda cheia de aderência, toda cheia de coisa, mas que às vezes nem tem tanta dor assim. Mas eu sei que tem, fala das indicações e me conta aquelas, acho que eram 5, que são estritas. Tá. Indicações As absolutas. indicações, assim, absolutas é aquela indicação assim que a paciente chega, mesmo que ela não sinta nada, a gente opera. Por quê? A endometriose ela tem um caráter progressivo, né? E não tem como saber como ela vai se comportar na mulher. Cada mulher ela vai ter um corpo, ela vai ter uma manifestação e é sempre melhor a gente fazer cirurgia de forma eletiva, que é aquela cirurgia programada, aquela cirurgia no melhor momento, com acompanhamento nutricional, com tudo bonitinho, com a paciente estável, tranquila. Então, esse é o ideal. Então, a indicação absoluta é aquela indicação que a gente evitaria uma cirurgia de urgência caso precisasse fazer, né? Que é o quê? Uma cirurgia numa paciente que tem uma lesão no intestino delgado. O intestino delgado é um intestino que é fino do nosso corpo. Então, é uma porção de intestino que tem uma chance maior de obstruir. Então, se a gente tem um foco de endometriose lá e ele cresce, a gente pode ter uma obstrução e uma obstrução intestinal pode levar a uma cirurgia de urgência em um contexto que não é o ideal, né? Então, cirurgia intestino delgado é igual, endometriose intestino delgado é igual a cirurgia. Endometriose no intestino grosso não necessariamente, né? Porque é bastante não comum, necessariamente, né? Porque a chance de obstruir é pequena e não é o local mais comum de implantação de endometriose, certo? E nas pacientes que têm lesão no intestino grosso, a progressão é lenta. Então, assim, para falar um pouquinho também dos achados científicos, tem um trabalho recente, de uns 2 anos atrás, de pacientes que estavam esperando na fila do SUS, lá do HC, por exemplo, e quando a gente pensa na paciente do SUS, é paciente que nem sempre tem condição de se alimentar dessa forma ótima, que tem condição de seguir uma rotina de vida dessa forma ótima, vamos dizer assim. Então, seriam as pacientes que estariam mais expostas a esses fatores ambientais para criar uma doença mais agressiva. E o que foi percebido pelo trabalho é que essas pacientes não tinham progressão importante da doença intestinal. Então, perceber que a chance da endometriose crescer é muito pequena. É mais fácil a gente ter uma endometriose que aparece, lá ela fica, do que ter aquela endometriose que fica crescendo, crescendo, crescendo. Então, por isso a gente sempre tem que individualizar. Então, se tiver lesão no intestino delgado, é igual a cirurgia, mas no intestino grosso depende. Depende do sintoma, depende do grau de obstrução. Claro que se a gente tiver uma lesão comprometendo 80% da alça, é mais prudente operar para ela não cair naquele grupo de mulheres que pode ter uma obstrução intestinal e cair numa cirurgia de urgência, que nunca é o ideal de se operar. Pacientes com lesão no apêndice secal é igual a cirurgia, porque os exames de imagem ainda não conseguem diferenciar endometriose de câncer do apêndice. Então, não é seguro estar acompanhando uma lesão do apêndice, que pode ser um câncer, né? Pode ser, e a gente não tem como diferenciar. Então, o ideal é que essa paciente seja submetida à cirurgia. Endometriose de ovário, a depender do tamanho, né? Sobretudo aqueles endometriomas acima de 6 centímetros, porque à medida que o endometrioma cresce, ele compromete a função ovariana. Eu acho que o que tem de mais delicado na endometriose é essa cirurgia do ovário, porque é aquela situação assim que a gente fica um pouco atado, né? Para mim, é muito desafiador cuidar das mulheres com endometrioma no ovário. É algo que a gente tem que dividir bem com elas, as mulheres, né? Porque existe, se opera, tem risco de perder a reserva ovariana, mas se deixa também tem. Então, é aquele bom senso individualizado, né? Mas que mulheres com cisto de ovário grande teriam esse. Tá travando para ver. Tá. O seu é o meu, mas eu acho que é o seu. Será que eu boto no 4G? Peraí.
Deixa eu botar aqui, vou tirar o Wi-Fi. Os endometriomas. Você está me ouvindo, amada? O endometrioma. Ih, Bel, tô achando que você que tá travando. Gente, eu tô travando? Fala pra mim. Gente, falem pra gente. Se for eu que tô travando, ela continua falando aí que não tem problema, que eu tô ouvindo. Mas é que eu Eu tenho tô a no impressão. 4G agora. Eu já não consigo melhorar mais a situação, só fazendo mentalizações. Tá. Faz então. Tá Ó, ouvindo? Ai, obrigada. falaram que sou eu que tô travando então. Então continua, amada. Então continua. Então, Você estava falando da abordagem do endometrioma porque a preservação do ovário, né? É o grande lance. E aí depende do quê? Da habilidade técnica da cirurgiã. Por isso que se um dia eu precisar, eu vou lá para Salvador para Thalita me operar. pois é, vai que eu vou cuidar muito bem do seu ovário. Porque, assim, operar ovário realmente depende muito da técnica cirúrgica, né? Depende de estar com um cirurgião que vai se preocupar com o seu ovário, porque assim, é muito mais fácil tirar o ovário fora. Eu vou logo dizendo pra vocês. Tecnicamente falando, é muito mais fácil, porque você vai lá, tira. Então, preservar o ovário é trabalhoso, é uma cirurgia muito delicada, é uma cirurgia que tem que ser feita com muita tranquilidade. Inclusive, é por onde eu gosto de começar, porque tem que estar bem fresquinha, bem tranquila para estar lá com a paciência de Jó, mexendo naquele ovário bonitinho para ele continuar produzindo os óvulos. Uma coisa que é interessante, que eu vi que você vai fazer uma live com a Kati, semana que vem com a Caterine, né? Que hoje a gente tem a possibilidade de preservar a fertilidade. Então, mulheres que têm endometrioma, antes da cirurgia, eu ofereço para elas a preservação da fertilidade. Ah, Thalita, é um tratamento caro, é um tratamento assim, eu não posso. Gente, o poder da escolha de vocês. Eu acho que é importante que vocês saibam, porque é muito doloroso a mulher chegar lá na frente, descobrir que ela tinha milhares de outros caminhos e ninguém ofereceu. Então, Você eu está acho falando do congelamento. isso, Né? congelar os Tá óvulos falando do congelamento de óvulos. antes. Então, assim, operar endometriomas volumosos acima de 6 centímetros, existe essa indicação, mas é uma indicação que eu individualizo muito. Eu divido com a paciente, para mim isso não é uma questão obrigatória. Mas o que acontece é que normalmente a mulher que tem endometriose acima de 6 centímetros no ovário, ela tem doença em outros lugares e ela é muito sintomática. Então, vem a indicação pelos sintomas, não só pelo tamanho. Se tiver doença em ureter, a gente tem que operar. Os ovários, me diz uma coisa, um endometrioma de 2, 3 centímetros, você costuma preservar, costuma preferir ser expectante? Ah, eu prefiro, a não ser que ela esteja com muita dor. Ó, uma coisa da cirurgia da endometriose, eu vou terminar assim as indicações obrigatórias, que aí vem ureter e rim. Porque o ureter é o cano que tira a urina do rim e manda para a bexiga. Então, se a gente tem estenose do ureter, o ureter vai ficando mais fino por causa do foco, a urina concentra no rim. E esse rim começa a encher de urina e a mulher não sente nada, viu? E perde. Então, quando tem endometriose no ureter, a gente tem que operar mesmo que a mulher não sinta nada. É muito difícil ter uma endometriose no ovário que a mulher não sinta nada. É bem difícil. Sobretudo esses volumosos que eu tô falando. Ela costuma sentir. E um outro ponto da cirurgia... Eu esqueci? Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Você já terminou as indicações absolutas? As absolutas. Intestino delgado, apêndice, ovário, endometrioma grande de ovário e ureter. São 4, então, não são 5. Isso. E mulheres refratárias aos sintomas. Então, você já fez todos os tratamentos. E refratário ao tratamento clínico, a gente pode considerar, por exemplo, só a abordagem natural, com acompanhamento nutricional, com acompanhamento de um grupo da dor, com acupuntura, todas aquelas terapias holísticas. Tá fazendo tudo isso, percebeu que mudou, que tá melhor, até sobretudo na mente, mas mesmo assim segue com uma dor que a mulher dá uma nota de 7, que a gente percebe que é uma dor que compromete a qualidade de vida. Veja, não é uma promessa de nunca mais sentir dor, porque dor vem de muitos lugares, né? Mas a gente pensa, aquela dor que a endometriose exacerba, uma nota acima de 7
que não melhora com nada, e ó, vocês estão percebendo que eu não falei de hormônio hora nenhuma, aí sim tem a indicação de cirurgia, que é a refratariedade ao tratamento clínico. Sim, sim. E fora isso, são questões individualizadas que a gente vai caso a caso, dependendo de todo o contexto da paciente e até mesmo da extensão das lesões também, dos sintomas, aí a cada caso são as indicações. Eu falo sempre, né, porque eu sou muito, desculpa, do tratamento natural e tal, mas eu deixo bem claro para as minhas pacientes e aqui que eu não tenho nada contra a cirurgia de endometriose mesmo. Em muitos casos é necessário, é muito positivo, é muito válido. Só que o que acontece é que muitas recebem também indicação sem precisar. Isso a gente vê. Então, tem muitas que chegam aqui com pequenos focos ali na pelve, ali no... Às vezes é espessamento do ligamento posterior, aquela coisa. Eu falo, olha, na minha opinião, eu acho que a gente pode tentar uma outra coisa antes de operar. É claro que sempre é uma escolha dela, mas... Eu acho que é muito importante a mulher que tem endometriose, ela buscar, que é um pouco do que a Bel faz, eu e a Bel, a gente tem essa relação, discutir casos, né? E é importante que aquela mulher, ela tenha o seu caso comentado com uma pessoa que atua como um cirurgião de endometriose. Porque uma das coisas que eu mais faço no consultório é contraindicar a cirurgia. Eu acho que o bom cirurgião é aquele que sabe dizer quando não operar. Porque indicar cirurgia é muito fácil, né? Se deixasse, eu ficava de todo mundo, porque eu adoro operar, é maravilhoso ir para o centro cirúrgico. E hoje a gente tem várias pessoas que atuam mais com cirurgia, que às vezes não tem o olhar assim natural, porque realmente é um olhar que depende muito de cada pessoa ir em busca dele. A gente não aprende isso na faculdade, na residência. É mais que são médicos incríveis e que podem estar atrelados nesse processo, né? De vai lá, passa em cirurgia, mas também faz o acompanhamento natural. São coisas que andam junto, em conjunto, quando se tem indicação. Ah, lembrei o que eu ia falar, uma coisa super importante. Essas mulheres que têm pouca endometriose, que tem tipo endometrioma de 2, 3 centímetros e não sentem nada, eu não indico cirurgia e hoje tem-se tido esse respaldo de não indicar cirurgia, porque o objetivo é que a gente faça uma cirurgia uma única vez na vida. Porque se eu for operar todas as mulheres que me aparecem com endometriose, pensando no caráter progressivo da doença e pensando que eu não tenho como saber como o organismo dela vai reagir, pensa que se eu opero ela hoje com 25 anos, aí do que daqui a 10 anos eu vou operar ela de novo e depois de novo e de novo. Então, assim, não é o objetivo. O objetivo é que a gente opere essa mulher no melhor momento. E muitas mulheres têm benefício de serem submetidas à cirurgia, eu falo isso das sintomáticas, né? No momento, por exemplo, que ela quer engravidar. Então, assim, por exemplo, a mulher está com 36 anos e ela não sabe ainda se vai engravidar, não sabe se quer engravidar, também não está querendo congelar óvulos e ela tem sintomas que melhoram com tratamento natural. Só que se ela for tentar engravidar com 38 anos, a gente já tem uma diminuição da reserva, porque está acima dos 35, porque a idade é o maior vilão da mulher. Isso você vai conversar com Caterina, eu não quero nem entrar nesse... Mas essa mulher já tem o fator idade, mais a endometriose. Eu não tenho como saber, não tem essa fórmula para a gente saber se ela vai ou não conseguir engravidar. Então, eu enxergo que a cirurgia vai deixar ela em um estado melhor para engravidar até espontaneamente. Então, é um caso individualizado, onde a cirurgia ela deve e pode ajudar. Mas é uma decisão que se toma você, a médica, e a mulher, né? As duas participam. A não ser que sejam aquelas situações obrigatórias. Então, assim, uma mulher de 23 anos que tem uma endometriose no apêndice, uma endometriose no intestino delgado, 23 anos, o ideal seria que a gente esperasse mais, mas nesse caso não dá para esperar, a gente vai ter que programar a cirurgia porque os riscos são superiores ao benefício. Então, individualizando sempre e tentando fazer uma única cirurgia no momento que seja mais ideal. Sim, aí você adia então, né? Isso ao máximo. Adio. Tem umas perguntas aqui sobre a regressão da endometriose, né? Fora a cirurgia, obviamente que a cirurgia remove realmente os focos.
Mas a endometriose, ela pode regredir, sim. E eu já vi, né? Oficialmente a endometriose não tem cura, mas eu já vi. Embora eu não fique propriamente acompanhando o exame, né? Como a Thalita bem falou, a gente não está tratando exame, então as pacientes que eu acompanho eu não fico todo ano pedindo exame, isso é uma coisa que não é a base da avaliação se o tratamento está sendo bem sucedido ou não, é como ela está. E a maioria das mulheres que ficam bem já nem fazem mais questão de fazer exame, a maioria, eu tô bem, eu vou entrar naquele tubo lá, não preciso. É interessante fazer esse acompanhamento, não é que eu nunca faço, eu só não sou fixada nele, mas é interessante. E eu já vi, sim, inclusive uma paciente que tinha um endometrioma bem grande, isso é um caso que merecia a publicação, regredir. E outras também, regredir, de fazer o exame e não ter mais focos mesmo. Embora, como a Thalita falou, eu considero que a paciente está curada quando ela está vivendo bem e aquilo já, sabe, não é uma realidade que fica... Pode ser que ela vá lá e faça uma ressonância, uma ultrassom com preparo e encontre um foco lá, como se fosse uma cicatriz. Mas, infelizmente, já tem quase uma hora que a gente está conversando. E assim, Thalita, aulas, como dizem os jovens, aulas e palestras você sobre endometriose, assim. Incrível. Vou chamar você para falar muito. Aí eu quero. Mas, para a gente também não ficar eternamente, porque a gente adora conversar também, e a gente programou mais ou menos uma hora, uma fala aqui muito interessante, que boa para a gente finalizar, uma coisa caminha muito bem junto com a outra. Então, a paciente que vai operar, e eu também já indiquei cirurgia para muitos, aqui no Rio de Janeiro eu tenho, infelizmente não tem Thalita para ser da minha equipe, mas eu tenho um amigo meu que opera muito bem, que não é médico natural, mas que super me respeita minhas pacientes. Então ele vai lá e fala, olha só, você vai faz o seguinte, opera, que você é ótimo, tem uma mão maravilhosa, opera e não fala nada. E ele não vai ficar querendo botar Mirena, né? A galera oferece para botar Mirena já na sequência, ele já não fala nada, enfim. Mas essa mulher, enfim, que optou por isso, que realmente a gente entende que vai ser bom para ela, antes e depois, ela pode e deve estar fazendo um cuidado integral com o corpo dela, tanto para questões pré e pós-operatórias, quanto para que esses focos não voltem. Gente, eu não acredito hoje numa abordagem cirúrgica isolada. Eu acho que a mulher está estabilizada, sobretudo com a saúde mental, é importante. Eu já indiquei uma cirurgia e a paciente olhou para mim e ela falou assim, mas eu tô tão feia. Eu tô me sentindo tão mal com o meu cabelo, eu tô tão feia. E aí, gente, me veio assim todos os riscos da cirurgia, porque assim, eu não vou ser romântica, tá? Existem riscos, mas sempre tem risco, né? A gente sai de casa, a gente tem risco. Vale a pena o risco? Vale, mas tem risco. Uma pessoa que não tá bem emocionalmente, que se olha no espelho e não se gosta, não é o momento dela fazer uma cirurgia com risco. É o momento dela se conhecer, é o momento dela se tratar, é o momento dela olhar outros ângulos, né? Porque muitas vezes a mulher vem com aquela ideia de que a cirurgia vai melhorar todos os problemas dela. E desculpa, não vai. Não vai. Que pode ser até pior, no caso. Sim, então assim, eu, Thalita, oriento que a paciente, antes mesmo da cirurgia, já tenha uma rede de apoio com um olhar, sobretudo, holístico integrado. Né? Eu não opero o paciente se ela não tiver nessa rede de apoio. E se a paciente não aceitar, se essa mulher não aceitar, ela vai muito bem orientada do que vai acontecer no pós-operatório dela, né? Ela vai saber, talvez, certas coisas não melhorem. Eu falo que eu não me sinto uma pastora, né? Eu não acho que eu sou aquela mulher que tem que catequizar as pessoas no consultório. Eu acho que as mulheres, elas já chegam com um propósito de fazer ou não, e eu acolho elas e oriento. Mas que o ideal é que essa mulher vá para uma cirurgia muito bem cercada, por exemplo, a mulher que tem dor crônica, que ela tem o médico da dor, a mulher que tem toda uma história, às vezes, de abuso sexual, a história de traumas, desconexão com o feminino. Gente, a gente vive numa sociedade altamente machista. Até eu, com toda essa
Eu também me pego, às vezes, focada no trabalho, querendo fazer tudo, energia masculina dentro de mim o tempo todo, e eu tenho que parar, e eu tenho que ver, Thalita, você vai ter dor, você vai ter desconforto, porque essa não é a natureza da gente, que cicla, né? Nem as plantas, Bel, nem o mar fica o tempo todo estático, tudo é dinâmico. Como que a gente não vai fluir conforme esse universo? Então, tem que individualizar. E eu acredito que essas mulheres, elas precisam, antes mesmo da cirurgia, estarem em acompanhamento com profissionais de olhar integrado. Se é uma paciente que está com aquele médico que é cirurgião, isso não desmerece ele, mas vamos lá conversar com a Bel, que tem o olhar clínico, né? Ou então vamos lá conversar com alguém que tem os dois olhares. É importante ter essa dança, é importante porque cada pessoa vai te dar um pouquinho, né? Ninguém tem verdade absoluta. E o pós seguir com o tratamento, com a ginecologia natural, para que não volte, porque aí ela não precisa propriamente estar medicada, né? Mas ela manter os cuidados, o autocuidado, né? Hoje mesmo eu estava falando com uma paciente que eu atendi de tarde no consultório, né? A ginecologia natural, ela convida a mulher de certa forma, um estilo de vida. E esse estilo de vida não é, né, igual que eu falei, não é que você tem que ser natureba, que você tem que morar no mato, que você tem que cantar mantra. É o hábito do cuidado com o seu ciclo menstrual, o hábito do cuidado com o seu feminino. Do mesmo jeito que a gente escova o dente todo dia, do mesmo jeito que uma vida saudável a gente tem que ter o hábito da atividade física, né? A vida saudável você tem que fazer isso com uma frequência sempre. Que você tem que ter certos hábitos de vida saudáveis. Então, a ginecologia natural convida a esse estilo de vida saudável no sentido do feminino, né? Ginecologicamente saudável. Então, ela manter o uso de chás, sem precisar ser uma coisa rigorosa, mas manter o contato com as ervas medicinais, manter práticas como vaporizar o útero, como fazer banho de ervas, como usar óleos essenciais, especialmente no período pré-menstrual e menstrual, que são coisas simples, né? Mas são isso que é indicado a mulher continuar fazendo para sempre, né? Enquanto ela sentir que ela precisa. Hoje eu estava acompanhando a cirurgia, que eu tô aqui em São Paulo, e estava com um grande amigo, que é o Juliano. Ai, Bê, você tem que conhecer o Gil, ele é muito legal. Eu ouvi E muito falar dele. então, o Gil é maravilhoso. E aí eu estava conversando com ele, eu falei, Gil, essas práticas naturais são excelentes, sobretudo para aquela mulher, por exemplo, que não quer usar hormônio, e a cirurgia, ela faz com que, por exemplo, a gente consiga tirar os focos, e as práticas naturais vão ajudar ela a ficar sem dor. Então, uma cirurgia com o natural andam juntos. Então, hoje a gente consegue ter esse olhar, né? Hoje a gente consegue individualizar quem tem essa indicação cirúrgica e propor para essas mulheres tanto uma cirurgia minimamente invasiva, né? Que é uma cirurgia com uma técnica já avançada, tanto pela via laparoscópica quanto pela via robótica, e até lá as práticas naturais. Então, assim, o Juliano é muito legal, porque assim, ele é homem, ele cuida de mulheres, e ele já tem a cabeça para esse olhar, né? Ele super apoia, assim, meu lado. Ele hoje até queria ter entrado na live, ele não conseguiu porque ele está atendendo ainda, mas assim, existem já profissionais bons com esse olhar. E a gente vai formando essa rede, né, de apoio. Não, incrível essa fala da união dos poderes, né? De que não são coisas que competem. A medicina dentro da ciência, dentro até mesmo dos remédios quando necessários, porque não é isso que eu não sou contra, ciência, não sou contra remédio, não sou contra hospital, não sou contra cirurgia, não sou contra anestesia. Eu sou contra o que eu questiono, que eu sei que Thalita questiona também, por isso que a gente deu match também. É a política, é a forma que se usa isso, né? É todo o pensamento, que não são esses jeitos em si. Acho que está rolando um... Sim. Você deu uma travadinha para mim. Eu tô falando que não tem nada. E eles também não precisam compreender. Tá me ouvindo, amor? Tô. Assim como não precisam compreender os tratamentos naturais e as práticas holísticas integrativas também como ameaças, né? Ameaças a isso, algo que vem querer. Não é nada disso, né?
Teve uma mulher aqui que pediu para responder uma pergunta, eu vou dar uma olhada rapidinho aqui nas perguntas, porque não dá para responder todas, não. Tem uma que perguntou como descobrir se eu tenho endometriose no intestino, fazendo um exame de imagem, né? Indo ao médico, fazendo um exame de imagem. A adenomiose só se resolve com cirurgia ou existe tratamento natural? Tem uma mulher aqui pedindo dica de chá, isso a gente não pode dar. Como posso diagnosticar endometriose? Procura um profissional, mas o diagnóstico mesmo, né, Thalita, é feito a partir da imagem. E tem uma outra mulher também perguntando sobre a questão do assoalho pélvico, massagem no assoalho pélvico. O importante da imagem, gente, é que é importante estar com um profissional que tem um olho para endometriose. Porque é comum, né? Eu já peguei muitas pacientes com exame lá, endometriose profunda, e quando eu examino, às vezes eu não acho que tem aquela. Não tem o que está descrito no exame, e aí eu falo assim, ó, repete o exame com essa pessoa aqui, que tem um olhar, né, para endometriose, de Nazinha, que já Dinazinha! tá com. Queria ela pra... E aí eu vejo que às vezes ela não tem, ou então que é algo que é discordante. Então, assim, é importante a escolha do profissional. Então, primeiro vocês vão para o médico com foco nessa atuação. E aí esse próprio médico, ele vai te falar quem são os médicos da imagem, que tem um bom olhar para endometriose. Porque às vezes a gente tem isso, né, de querer já resolver tudo. E aí, às vezes, acaba até gastando com um exame que não diz muito. É importante a gente estar de qualidade ruim, né? O examinador, né? Depende muito do examinador. Pergunta do assoalho pélvico, eu vou responder rapidamente. Eu entendo que exercício do assoalho pélvico, fisioterapia pélvica, e vários movimentos também que manipulam até a dança, a yoga, são muito positivos, né? Num sentido tanto de manipulação de energia, porque existe uma energia ali estagnada, então essa manipulação da energia tem a ver com muita opressão ali, tem a ver com muita culpa depositada ali. E a questão da dor em si, vê se você vai concordar comigo, ela vai causando contratura mesmo na pelve, né? Nos ligamentos da pelve. Então se torna também uma dor crônica ali, que já não é nem nos focos, né? Sim, exatamente isso. Exatamente isso. Então é isso. Então a gente concorda com tudo. É isso, gente. Amada, eu amei. Você, como sempre, me ensinando muita coisa. Como sempre, acrescentando muito. Eu vi que o pessoal adorou também. Que bom. Estou feliz de conhecer essas mulheres, de apresentar essas mulheres maravilhosas para vocês. E conheçam aí, sigam a doutora Thalita Alves acolhendo a endometriose. E quem for de Salvador tenha sorte aí de poder passar por ela. Muito obrigada, amada. Te amo. Você é uma deusa. Somos. Beijo, Bel. Meu amor. Obrigada a todas por terem acompanhado. Obrigada pelo tempo de vocês, pela atenção. Tchau, tchau. Beijo.